Vamos terminar com isso ainda, que eu posso olhar os cadernos e também passar o trabalho para vocês aqui. Onde a gente parou? Na 4. Qual que é a pergunta? Que classe social foi beneficiada pelos ideais iluministas? Qual classe social foi beneficiada pelos ideais iluministas? Burguesia, né? Próxima questão. Que espaços a filosofia conquistou com o empirismo? Quais espaços que a filosofia conquistou com o iluminismo? O iluminismo fez com que a filosofia saísse dos lugares restritos e fechados onde ela se encontrava. Na Idade Média, a filosofia era cultivada em especial pela igreja, nos mosteiros e nos conventos. E depois também, com o advento das universidades, ela ficava restrita a esses ambientes, ou a universidade ou a igreja, o convento e os mosteiros. Agora, com o iluminismo, ela ganha as ruas e os salões. Ela se populariza. A filosofia, ela começa a ser discutida agora pelas pessoas na rua e, em especial, também nos salões, em reuniões que eles faziam para discutir os problemas filosóficos. Próxima questão. O que foi o enciclopedismo? O enciclopedismo foi um movimento cultural dentro do iluminismo que ocorre então no século XVIII, em especial na França, por Diderot e D'Alembert. Denis Diderot, Jean Leronte, D'Alembert. E eles serão responsáveis por confeccionar as primeiras enciclopédias. O que é uma enciclopédia? Uma obra que busca abarcar todos os conhecimentos já produzidos pela humanidade. Enciclopedismo. Próxima questão. Quem foi Jean-Jacques Rousseau? Quem foi Jean-Jacques Rousseau? Rousseau foi um filósofo suíço, mas que viveu a maior parte de sua vida na França, no século XVIII, e um dos principais representantes do contratualismo, corrente filosófica que defende que nós nos reunimos em sociedade através de um pacto social, de um contrato. Em um determinado momento, os seres humanos fizeram um contrato social, criaram a sociedade civil e o Estado e passaram a se organizar através disso, tendo o Estado como o... Não, ele é um dos contratualistas. Os três principais é o Hobbes, o Locke e o Rousseau. Os três, os homens se reuniram em sociedade, criaram a sociedade civil e o Estado através de um pacto social, um contrato social, feito para poder resolver as questões entre os indivíduos dentro de uma determinada sociedade. Próxima questão. Explica o estado natural ou de natureza segundo os O estado natural, o estado de natureza para os contratualistas é o estado que a gente vivia antes de viver em sociedade. Para cada um dos contratualistas, antes da gente viver como nós vivemos hoje, em sociedade organizada, no Estado, o estado natural era diferente. Para o Hobbes, o estado de natureza era um estado de guerra total. Todos contra todos. Por quê? Porque o homem é egoísta por natureza, o homem é mau por natureza, o homem é o lobo do homem, o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Então, no estado de natureza, a gente vivia se matando, roubando um ao outro e escravizando um ao outro.
chega um momento que nós nos reunimos, nós, humanidade, e falamos, não, vamos acabar com esse estado de insegurança total, vamos renunciar ao nosso direito de fazer justiça com as próprias mãos, entregar esse direito para o Estado. Então o Estado agora vai ter o direito de fazer a justiça, e para garantir um mínimo de paz e segurança. Então aí cria-se o Estado absolutista, você dá o poder absoluto ao Estado para que ele possa garantir a nossa paz e a nossa segurança, impedir que a gente se mate, se destrua, roube e escravize uns aos outros. Já para John Locke, o estado de natureza era um estado de insegurança. O homem não é bom nem mal por natureza, o homem é aquilo que a educação fará dele. Ele vai se tornar bom ou mal pela educação que ele receber. Mas no estado de natureza, 3 direitos naturais nossos estavam constantemente ameaçados. Qualquer um podia tirar a nossa vida, nada ia acontecer. Qualquer um podia roubar os nossos bens e tirar a nossa liberdade, nos escravizando. Então os indivíduos se reuniram, fizeram um pacto, um contrato social, e aí criaram a sociedade civil do Estado. A função do Estado é garantir 3 direitos básicos: o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Todo mundo que nasce tem o direito de viver, ninguém pode tirar a vida do outro. Todo mundo que nasce, nasce livre, e ninguém pode escravizar um ao outro. E todo mundo que trabalha e conquista algo pelo suor do seu trabalho, aquilo que ele conquista passa a ser seu. É propriedade sua, é um bem seu. Então o estado de natureza para John Locke é um estado de insegurança. Já para o Rousseau, o homem no estado de natureza era bom. É o bom selvagem. Não tinha maldade, ele vivia em harmonia com a natureza e com os outros. Só que aconteceu um problema. Num determinado momento, alguém foi e cercou o primeiro pedaço de terra e disse: isso aqui é meu. Ele falou: maldito foi esse primeiro homem que cercou o primeiro pedaço de terra e disse: isso aqui é meu. Por quê? Porque ele nasce a propriedade privada, junto com ela nasce a desigualdade. Porque uns passam a ter e outros a não ter. Quem ter quer ter cada vez mais. Quem não tem faz de tudo para ter. Aí nasce a corrupção e todos os males sociais, a violência, tudo isso fruto do quê? Da propriedade privada, que foi a primeira desigualdade para ele. Então o homem era bom, a sociedade o corrompe. O homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. O homem nasce livre, a sociedade que o escraviza, vai dizer Rousseau. Então, agora é necessário fazer um outro pacto para acabar com essa corrupção. Um novo pacto para ele deve ser fundado na vontade geral. Próxima questão. Oi? Qual foi a primeira desigualdade, segundo Rousseau? Como é que nasce a desigualdade, a corrupção e a violência, segundo ele? Por causa da propriedade privada. Ela que nos corrompe. Ela que faz com que a gente desenvolva a ganância. Os índios não tinham maldade. Tudo que eles caçavam, pescavam e coletavam, eles dividiam entre si de forma igualitária. Não existia noção de propriedade privada. Quando chega o europeu traz a sua ganância, o seu egoísmo, e assim corrompe os índios com a sua sociedade civilizada. A propriedade privada corrompeu a humanidade, segundo Rousseau. Próxima questão. Então, para acabar com a guerra total, o Hobbes defende o quê? Um Estado absolutista. Ele defende o contrato social do absolutismo. O Estado precisa ter o poder absoluto sobre a nossa vida, sobre a nossa liberdade, sobre os nossos bens. Para quê? Para impedir que a gente se mate, para impedir que a gente se roube, para impedir que a gente se escravize, para impedir que a gente viva num estado de guerra total. Já o Locke, no seu contrato social, ele vai defender o liberalismo. A função do Estado é garantir as nossas liberdades. Quais liberdades?
Liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade política, você poder escolher os seus governantes e não um poder hereditário como existia no absolutismo. E a liberdade também de comércio, a liberdade econômica. Ele defende as liberdades e ele defende também o parlamentarismo. Ou seja, o povo elege os seus representantes, o parlamento. O parlamento vai ser o responsável por fazer as leis. E assim garantir que os 3 direitos básicos sejam preservados. Quais são os 3 direitos do Locke? Vida, liberdade e propriedade. O Rousseau vai defender a democracia direta. Fundada na vontade geral. Para ele, a democracia representativa do parlamentarismo não funciona, porque quando você elege alguém para te representar, essa pessoa não representa você, porque cada um só pode ser o representante do seu próprio interesse. Quando você elege alguém para representar o seu interesse, essa pessoa não vai defender o seu interesse, mas o interesse dela. Então tudo que é de interesse do povo, quem tem que decidir é o povo, a vontade geral. O que é a vontade geral? São os interesses que nós temos em comum. Só pode virar lei algo que for fruto da vontade geral, dos nossos interesses em comum. Vamos pegar um exemplo de coisas hoje que não temos um consenso. Para algo virar lei tem que ter um consenso, todo mundo tem que concordar. No nosso país existe a questão do aborto. Uns são contra e outros são a favor. Então, para o Rousseau, o aborto não pode ser algo legislado. Por quê? Porque não há um consenso. Se não é interesse que a gente tem em comum, para uns são favoráveis, para outros são contra, então ninguém pode resolver sobre isso. Deixar livre, faz quem quer, quem não quiser não faz. Não tem lei, não pode ter lei sobre esse assunto. A mesma coisa sobre as armas, sobre todas as coisas. Se não tem consenso, por isso que ele vai dizer que a democracia só funciona em sociedades reduzidas. Quanto mais gente tiver, mais difícil você chegar num consenso. No Brasil, um país de dimensões continentais, é quase impossível que você chegar em consenso sobre qualquer assunto. Então não poderia ter lei no nosso país. Por quê? Se não tem consenso, não pode ter. Essa democracia direta é quando o próprio povo decide tudo que é de interesse dele, e não representantes do povo, como defendia John Locke. Próxima questão. Quem foi Montesquieu? Filósofo francês que viveu no século XVIII, no contexto do iluminismo, e que defendia a separação dos 3 poderes. Então aqui ele era contra o antigo regime, ele era contra o absolutismo. Por quê? Ele foi inspirado na sistema político da Inglaterra. Oi? Ele foi inspirado no sistema político da Inglaterra. Também. Ele sofre influência, o sistema político da Inglaterra vai influenciar muito o iluminismo no século XVIII. Porque como foi configurado o sistema político da Inglaterra no século XVII? Com as revoluções burguesas. 1640, a Revolução Puritana, 1689, a Revolução Gloriosa, que faz com que o rei agora também esteja submetido à lei. E o rei também tenha que obedecer ao parlamento. Então ele vai defender a divisão dos 3 poderes. Antigamente os 3 poderes estavam concentrados nas mãos do rei. Agora ele quer que divida. Para quê? Para que um poder fiscalize o outro. Porque ele diz, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então quanto mais poder alguma pessoa tiver, mais poder de corrupção ela tem. Então, se você separar os poderes, se cada um tiver uma função, que são os 3 poderes, são quais? Executivo, você executa as leis, o legislativo que faz as leis e o judiciário que julga de acordo com as leis.
Então, se você perceber bem, dos três poderes, qual que é o mais importante? Executivo. Legislativo. Por quê? Ele que faz as leis que serão executadas e ele que faz as leis sobre as quais os juízes terão que se amparar para julgar. É preciso separar os três poderes, segundo Montesquieu. Para quê? Para que um poder fiscalize o outro e cada um tenha a sua função específica. Para que isso tudo não se concentre nas mãos de uma pessoa só. Próxima questão. Quem foi Voltaire? Quem foi Voltaire? Outro filósofo francês. Também viveu no século XVIII. Ele é defensor da liberdade de expressão e da tolerância em relação à diferença. Tem uma frase que atribuem a ele, mas não foi ele que escreveu, que diz o seguinte: eu posso não concordar com nada do que você diz, mas eu defendo até a morte o seu direito de dizer. A liberdade de expressão. Ninguém pode impedir o outro de expressar as suas ideias, o seu modo de pensar. E aí entra aí como consequência também a liberdade religiosa, a liberdade política e a tolerância. Eu posso não concordar. E por não concordar, eu não posso jamais querer impedir que alguém faça ou expresse, ou tenha a sua fé, ou tenha o seu modo de pensar. Eu posso não concordar, mas eu tenho que tolerar. Eu não posso querer obrigar os outros a pensar como eu, a agir como eu. Próxima questão. Quem foi Adam Smith? Isso. Adam Smith, escocês, também viveu no século XVIII e defensor da liberdade econômica. Ou seja, ele defendia a não intervenção do Estado na economia. A economia deve ser regida pelo quê? Pelo mercado. Segundo o quê? A lei da oferta e da... que vai estabelecer o preço dos produtos. É a lei da oferta e procura. Quanto maior a oferta de um produto, o que acontece com ele? Os preços caem. Quanto maior a procura por um produto, mais os preços tendem a subir. Essa é a lei que rege o mercado. O Estado não deve intervir tentando estipular os preços e também impedindo com que as pessoas comercializem e façam o contrato com o que elas quiserem e bem entender. Professor Adam Smith. Próxima questão. Acabou? Então é isso aí por hoje.